Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a pandemia. Os pedidos de auxílio-doença disparam no INSS durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Aldo Simeonato, que é advogado especialista em direito previdenciário. Seja muito bem-vindo, Aldo. Luciano, muito obrigado. Um grande abraço para todos os seus telespectadores. Aldo, vamos falar um pouco dessa questão, né? Quer dizer, já era esperado, né? Pedido de auxílio-doença, a gente está no meio de uma pandemia. Como que o INSS está lidando com essa questão nesse momento, com essa quantidade enorme de pedidos aí de auxílio-doença? Realmente houve um disparo no aumento dos pedidos, né? E o INSS está adotando várias medidas, né? Provavelmente agora em junho ele vai contratar, já tá em processo seletivo a contratação de pessoas que estavam aposentadas, ex-servidores, e também de militares da reserva para ajudarem aí na análise dos pedidos. E, além disso, uma série de medidas administrativas quanto no legislativo vêm adotadas para que seja diminuída essa fila, né? Realmente houve um disparo, não apenas por conta do Covid, mas por uma série de outras doenças, né? Como, por exemplo, a depressão, que houve um aumento por conta das pessoas estarem em casa, e isso vem sendo, o INSS vem tomando cautela para diminuir cada vez mais essa fila aí houve um aumento realmente muito grande. Quais são, ó, os principais pedidos? Imagino eu que o Covid deve estar em primeiro lugar, mas quais são os principais pedidos nesse momento? Qual que é a demanda que está acontecendo? Olha, é difícil a gente saber exatamente quais as doenças que embasam os pedidos de auxílio-doença e de outros benefícios. Fato é que houve um aumento, mas eu acho difícil a gente falar que é por conta do Covid mesmo, né? Direto por conta do Covid. Os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego não batem, né, com os dados fornecidos pelo INSS. Então, há um afastamento maior fornecido pelos dados do Ministério do que o que efetivamente consta no INSS, né? Então, assim, a gente precisa, a gente não tem esses dados. Fato é que houve realmente um aumento. O que a pessoa deve fazer nesse momento? A pessoa tem alguma doença? Vamos falar primeiro do coronavírus. A pessoa contraiu o vírus, vai ter que ficar um tempo afastada. Como é que funciona? Qual que é o procedimento, assim, desde o começo? Olha, o procedimento é o seguinte: como as agências do INSS estão fechadas, foi regulamentada a perícia indireta. Como é que funciona? O segurado, ele junta no sistema do meu INSS, seja pelo aplicativo, seja pela internet, um atestado médico, né? É um relatório médico que o médico faz preenchendo alguns requisitos, né? Então, ele não precisa se dirigir à agência do INSS para fazer esse pedido de auxílio-doença. O médico fornece o dado e, nesse atestado médico, ele precisa preencher alguns requisitos, como, por exemplo, estar elegível e sem rasuras, conter a doença com a CID, ser carimbado e estar assinado pelo médico, inclusive com o número do conselho de classe, né, do registro de classe, e o tempo de afastamento. Então, preenchidos esses requisitos, o segurado insere esse relatório no sistema, que é analisado por um perito do INSS. Então, assim, isso evita essa perícia física, né, o contato do segurado com a agência e com o perito médico. Então, esse é o procedimento adotado. E aí vai para o sistema do INSS, que é analisado, e se preencher esses requisitos, há inclusive, Luciano, a antecipação de um salário mínimo, tá? Então aí o segurado já começa a receber desde que preenchido os requisitos desse relatório médico. Isso é muito importante, né? O fato de não ser presencial, do segurado não precisar ir até lá
Isso é uma mudança significativa aí dentro dessa questão do INSS, não é isso? Sem dúvida. Essa é uma das principais, na verdade. Desde que em março as agências estão fechadas, houve muita incerteza, né? Mas o INSS procurou regulamentar cada situação, especialmente os benefícios mais críticos, né? Como o auxílio-doença e o próprio benefício assistencial. Então, no caso do auxílio-doença, facilitou mesmo essa questão. Muita gente critica pelo fato de ser apenas um salário mínimo e alguns segurados ter direito a um valor bem maior, mas a crítica é no sentido de que seria uma esmola, né, de que deveria ser pago o valor efetivamente devido. Mas o INSS foi prudente, optou por pagar esse valor de um salário mínimo, que teoricamente garante a manutenção do segurado para que garanta o seu mínimo, né, para o seu sustento, e posteriormente será paga a diferença em relação ao valor do mínimo e o que é efetivamente devido. Isso é por 3 meses, tá, Luciano? Então, o segurado recebe por 3 meses esse valor de salário mínimo, ou até que seja realizada a perícia fisicamente, né? Porque ela não foi dispensada. Na verdade, essa é uma medida provisória, tá? Para esse momento de pandemia, e assim que a situação normal se restabelecer, essas perícias serão realizadas fisicamente, tá? O segurado passará por um perito. Como é que está o tempo médio? Imagino eu que deva ter, né? O tema do programa de hoje é um aumento aí dos pedidos de auxílio-doença. O tempo de atendimento, ele está satisfatório? O que vocês têm notícia até agora em relação ao INSS? Olha, Luciano, já na verdade há alguns anos que o INSS vem tendo análises dos benefícios. Desde o ano passado, houve um representamento maior ainda. Eu vejo como principal razão o fato de ter sido promulgada a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência. Isso trouxe uma série de requisitos para os benefícios. O sistema do INSS não estava preparado para essa nova realidade, né? Isso só veio acontecer agora, a coisa de poucas semanas aí que o sistema se adaptou. Então, havia muita coisa represada, né? E outra coisa que fez com que as análises demorassem é essa nova sistemática do INSS, que agora você faz o sistema, o requerimento via internet, né? Você faz online. Pode ser feito também pelo sistema do telefone, por 135. Mas você não faz mais nas agências. Então, você faz por meio do sistema e essa análise é feita por algum servidor em todo o Brasil, né? Não é uma coisa mais de acordo com o local que você faz o pedido. E isso gera um aumento muito grande nos erros administrativos nas análises, porque cada região do Brasil tem uma realidade. Então, você nacionalizar essa análise traz discrepâncias muito grandes, né? Por exemplo, aqui na região do ABC, que eu sou de São Caetano do Sul, aqui em São Caetano do Sul a gente tem a GM, que é uma grande montadora. Então, os servidores aqui do INSS de São Caetano, eles estão acostumados a analisar a documentação necessária para reconhecimento de períodos especiais insalubres de segurados, né? Eles sabem como analisar a documentação, PPP. Agora, se isso for, por exemplo, para um servidor do interior do Paraná, esse servidor tem mais contato com pedidos de aposentadoria rural, então já muda um pouco a análise, já não fica tão técnica, né? Então, isso também gerou um represamento aí e uma queda na qualidade das análises. Então, desde lá no ano passado, houve essa questão aí do represamento. E isso, com essa nova realidade das agências fechadas, aumentou, né? Houve um aumento grande. Agora que o INSS vem tentando colocar em dia, mas ainda tem mais ou menos uns 615, pelo que eu estava olhando agora, uma entrevista recente do Rolinho, presidente do INSS, há mais ou menos uns 615 mil requerimentos represados, né? Então, ainda tem muito trabalho ali para ser realizado, viu, Luciano?
Você falou aí de outros pedidos de auxílio-doença, né, de aposentadorias. Fala um pouco melhor para a gente sobre como é que está essa situação. Quem precisa se aposentar agora, por exemplo, né? Vai ter que esperar? É isso? Então, o requerimento continua sendo feito normalmente, né? A pessoa tem basicamente dois meios para fazer o requerimento. Um é ligando para o 135, né? A pessoa pode ligar pelo 135, ou fazer esse requerimento pelo site do meu INSS. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo. Basta digitar no Google Meu INSS, que já cai lá, é só cadastrar uma senha com o CPF que a pessoa tem acesso ao cadastro dela, tudo que está ali. Lá a pessoa faz esse requerimento de aposentadoria. E esse requerimento vai ser inserido no sistema e, como eu disse, ele vai ser analisado por algum servidor do Brasil inteiro, né? Não tem como saber o local da análise. E assim, esses requerimentos têm demorado bastante, porque tem sido dado prioridade para requerimentos de auxílio-doença, de benefícios assistenciais também. Então, e como houve essa questão da reforma, que só agora o sistema do INSS foi atualizado para apreciar os pedidos de aposentadoria já com as regras da reforma, então isso houve um represamento, então está demorando. A partir de 45 dias, Luciano, já autoriza o segurado buscar o Poder Judiciário. Então, se o segurado, passados 45 dias, não tem o seu pedido de benefício analisado, isso já abre as portas para que ele procure o Poder Judiciário, seja por meio do Juizado Especial Federal, seja pela Justiça Federal. Aí depende do valor dos atrasados. Mas aí a pessoa já pode procurar o seu direito pela via judicial, tá? Falando de judicialização, a tendência, então, é que o número de processos na justiça aumente bastante em relação a essas questões também, né? Sem dúvida nenhuma, Luciano, sem dúvida. Isso é uma questão que já vem acontecendo. Por várias questões. Dentre elas, eu destaco o fato dessa nacionalização das análises gerou um aumento gerou uma queda no nível das análises e um número de erros administrativos muito grandes. Então, isso já gerou uma provocação maior por parte do Poder Judiciário, né? Esses erros acabam indo gerando processos e abarrotando ainda mais o Poder Judiciário, que já está lotado de processos. Outras questões agora, na verdade, esse aumento do número de requerimentos gera um maior indeferimento e consequentemente, o segurado acaba indo para o Poder Judiciário. Então, houve sim, recentemente, um aumento do número dos processos contra o INSS, é um dos maiores demandados do Poder Judiciário, né? Existe uma gama muito grande de processos contra o INSS e isso só vem aumentando. Que outras questões são relevantes e importantes nesse momento aí de pandemia, da pessoa? Se a pessoa puder, ela evitar de fazer o seu pedido, mas é preciso fazer, tem urgência em fazer. Como é que fica aí? Que outras questões você acha relevantes nesse momento? Na verdade, a pessoa, muita gente, a gente vê como tem gente que está sem receber renda, principalmente pessoas, né, que trabalham por conta, a gente vê muita gente passando necessidade, e nesse momento a pessoa naturalmente vai procurar os seus direitos, né? Então, além disso, há também um aumento o surgimento de algumas doenças, né? Principalmente depressão. A gente vê, dizem até que a depressão é o mal do século. E né, em situações como essa, há um agravamento. As pessoas ficam em casa, ficam com redução das suas rendas. Então, há um aumento de situações de configuração de depressão. E por conta disso, as pessoas buscam o benefício. Como eu disse, existem meios de fazer isso pela internet, né? Não é necessário buscar
as agências do INSS, que inclusive estão fechadas. Então, você pode fazer isso pelo sistema do meu INSS. E há a previsão de antecipação de um salário mínimo para quem para quem pede o benefício de auxílio-doença. Por outro lado, Luciana, é importante destacar também que o benefício assistencial houve uma antecipação também de valores. Trata-se de uma antecipação dos R$ 600 referentes ao auxílio emergencial, tá? Então, quem faz o requerimento do LOAS hoje, que é esse benefício assistencial de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um salário mínimo para pessoas que não que de baixa mesmo, que possuem baixa renda, e para isso que a renda mensal per capita não seja superior a um quarto do salário mínimo, ou seja, são pessoas bem pobres mesmo, essas pessoas têm direito à antecipação de R$ 600 do auxílio emergencial pelo período de 3 meses também. Então, é mais uma medida aí para tentar minimizar os danos para a sociedade. Como é que é esse preenchimento pela internet? Que documentos a pessoa tem que ter nas mãos, assim, nesse momento que a pessoa está lá fazendo o preenchimento dos dados? O que ela precisa? Olha, o preenchimento dos dados costuma ser bem intuitivo. Tá? Então, a pessoa entrar no sistema do meu INSS, geralmente o cadastro dela está bem completo, referente à documentação dela, pessoal. Então, ela tem que atualizar geralmente dados referentes a o telefone celular e o e-mail, porque é o meio, geralmente, que o INSS entra em contato com as pessoas. Então, é importante que elas atualizem esse cadastro e o pedido, o PROAS, ele é devido para pessoas de baixa renda, para pessoas com deficiência e idosos a partir de 65. Então, geralmente, e a análise da questão da renda é feita por meio do cadastro no CadÚnico, né? Então, geralmente é uma questão cadastral, já está tudo certinho lá, só a questão da deficiência que tem que ser comprovada, mas para idosos, às vezes, até já sai automaticamente. Para a questão da deficiência, é preciso juntar a documentação pela internet, né? E lá na frente vai ser necessária a realização de uma perícia para verificar se existe mesmo a deficiência. E essa perícia, ela é tanto médica, como a pessoa passa por um assistente social, para fazer uma avaliação social de todo o meio que a pessoa vive, para formar o conjunto referente à deficiência. Aldo, a gente vai ter um acúmulo aí de perícias, né, por fazer depois da pandemia, depois que o INSS abrir, e a gente vai ter aí uma demora nessas perícias, não é? A previsão de que haja uma demora. Sem dúvida, Luciano. É tudo um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Então, como está sendo tudo represado, existem medidas para anteciparem, como essa medida no LOAS, que é R$ 600 do auxílio emergencial, e a medida do auxílio-doença, que antecipa um salário mínimo. Mas lá na frente, essas perícias terão que ser realizadas, né? Então, alguma medida também provavelmente será adotada, como, por exemplo, realização de frentes de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente serão convocados mais peritos de modo extraordinário para até que coloque-se em dia todo essa demanda grande aí, né? Porque, na verdade, só está protelando a realização das perícias. Elas terão que ser realizadas lá na frente. E a gente está adiando um problema que vai estourar quanto antes, né? Não adianta a gente negar essa realidade. Tem 615 mil análises a serem feitas. A tendência é que depois da pandemia esse número dobre, triplique, quadruplique, e aí a gente vai ter uma perícia sendo realizada só lá para 2021, 2022, 2023. Será que a gente vai chegar nessa realidade? Eu espero que não, Luciano. Eu definitivamente espero que não, porque
esses benefícios que demandam a realização de perícia são os que têm mais urgência, geralmente, né? São os benefícios críticos, como o auxílio-doença e o LOAS, ou para pessoas que estão incapacitadas para o trabalho, ou para pessoas que realmente têm uma renda muito baixa e necessitam da assistência do Estado. Então, a gente espera que o INSS tenha algum planejamento, algum plano para colocar em dia todas essas questões, senão a gente estará diante de um problema social muito grande. Inclusive, isso vai gerar mais a questão da provocação do Poder Judiciário, isso vai gerar mais processo ainda, né? Vai gerar uma maior de processos. E é uma bola de neve, você vai prorrogar um problema que vai estourar lá na frente. Então, a gente espera que o INSS tenha um planejamento, né, para que as perícias sejam realizadas com uma velocidade maior. Há, inclusive, algumas previsões aí para a teleperícia, né, que já existe uma previsão no Poder Judiciário para isso, para a realização nesse momento de pandemia. Então, há uma tendência muito grande a questões virtuais, né? Quanto à perícia especificamente, a gente já vinha enfrentando muitos problemas, né? Então, os segurados reclamam muito do nível da perícia. A gente procura, eu, como advogado, no escritório, procura orientar o cliente. O cliente geralmente passa pela gente antes de passar pela perícia para a gente analisar a documentação que ele irá apresentar para o perito, né? Porque o segurado tem que sempre preparar a documentação para facilitar a vida do perito. Então, quanto mais claro, quanto mais certinha está a documentação, se a documentação está em ordem cronológica, com documentos realmente robustos, aptos a comprovar a questão da deficiência ou da incapacidade, facilita a vida do perito e, consequentemente, melhora a análise, né? Então, todo mundo tem a sua responsabilidade aí nessas questões. O governo está preparado para essa demanda? Existe algum planejamento já antecipado? Ou vai ser na hora, vai ser feita um procedimento emergencial? Por que não se preparar agora para esse momento que virá e que todo mundo já sabe o que vai acontecer? Seria o ideal mesmo um planejamento mais concreto, né? Porque o que a gente vê é claro que também essa pandemia teoricamente pegou muita gente aí de surpresa. Então, as coisas vão sendo realizadas de acordo com a urgência que vai surgindo. Mas, na minha visão, o governo poderia dar uma atenção maior, sim, para o INSS. E a gente vê que desde o ano passado há uma certa... há uma preocupação menor mesmo com o INSS, que é tanto DataPrev e o INSS, que são questões essenciais, né? Eu acho que a questão da assistência social e da seguridade social é uma questão essencial, uma questão referente à dignidade da pessoa humana, é uma questão de direito fundamental. Então, isso tem que ser dado prioridade máxima em termos de atenção do governo, né, em termos de medidas para minimizar os danos em um momento crítico como esse. Então, eu acho que o governo ele está realizando as questões de acordo com que elas vão surgindo. Eu acho que tem, sim, existir um planejamento maior, né, dessas questões, concordo. O que provavelmente não vai acontecer, né? Acredito que não, infelizmente, Luciano. Na verdade, a gente vive momentos difíceis também. A própria reforma trouxe uma série de reuniões em direitos sociais que foram conquistados sob luta ao longo dos anos. Aldo, né? Aldo, está falhando um pouquinho. Está falhando um pouquinho. Está dando uma falhada um pouquinho. Vamos falar, deixa eu falar mais um pouquinho para ver se melhora. Aí tem algumas horas que você fala e está dando uma falhada. Repete isso que você falou, por favor. Tá. Então, Luciano, realmente a gente vive momentos difíceis em relação ao direito previdenciário, principalmente depois da reforma.
A reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, ela reduziu os direitos sociais das pessoas, dos segurados, do cidadão. Então, a gente vê com muita preocupação o futuro da nossa sociedade, porque os direitos sociais foram conquistados sob muita luta. E você excluir qualquer direito desses gera um prejuízo muito grande social. Então a gente vê com muita preocupação o futuro aí da nossa sociedade de um modo geral, Luciano. No primeiro momento, de quem vai ser a prioridade? As pessoas mais velhas? Quais são aí, como que vai ser definido essa questão da prioridade dos atendimentos? Olha, na verdade não existe uma prioridade, né? Existe uma questão de ordem cronológica. Como todas as questões que envolvem o INSS são urgentes, a análise é feita por ordem cronológica, né? Há uma ordem cronológica e aí, de acordo com a chegada dos requerimentos, conforme os requerimentos vão chegando, eles vão sendo analisados. É óbvio que algumas vezes acabam travando o pedido de benefício, como falta de documentação ou questões cadastrais. Então, o INSS emite exigências que aí o segurado tem que cumprir para dar prosseguimento ao processo, né? E agora, esses processos que estavam represados devem receber andamentos, e aos pedidos que exigem a realização de perícia também acabam demorando mais por toda essa realidade nova que a gente está vivendo da pandemia do Covid, né? Mas por conta demorando um pouquinho mais. Mas de um modo geral, a análise é feita de modo cronológico, né? De acordo com a chegada dos pedidos. Que lições nós vamos tirar desse momento? O que muda no INSS nas análises dos pedidos depois dessa pandemia? Assim, a tendência é que os atendimentos online aumentem. O que a gente vai ter aí de mudança no atendimento à população de uma maneira geral? Olha, eu vejo como isso já é uma tendência que vem acontecendo e eu acredito que essa pandemia acabou por agilizar esse processo, no sentido de cada vez mais ser por sistema, por meio virtual, sem o contato físico mesmo, né? A tendência dos últimos anos já era cada vez reduzir o atendimento pessoal. E essa pandemia acabou dando ênfase a esse processo, né? Agilizando esse processo. Realmente, cada vez mais os requerimentos serão feitos pelo sistema, pela internet, com apresentação de documentos online, e as perícias, as avaliações sociais serão cada vez mais profissionais, né? O contato físico será cada vez mais excepcional, e ter noção de que a gente provavelmente a gente nunca a velha realidade que vivíamos. Provavelmente passaremos a uma nova realidade, né, em que o contato físico será cada vez menor e a internet será sempre o centro de tudo. Então, provavelmente é isso que vai acontecer, Luciano, essa nova realidade. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Aldo Simeonato, que é advogado, especialista na área, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Obrigado pela audiência e até um próximo programa. Tchau.